Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com a graça de Deus, estamos aqui iniciando o primeiro ciclo de formação para a Fraternidade Nova Aliança. Este primeiro ciclo tem como nome o discernimento vocacional. Como o próprio nome diz, é um conjunto de encontros através de vídeos e partilhas em que vocês serão levados a discernirem a vontade de Deus sobre a sua vocação, o seu chamado. Sou ou não sou chamado para a vida fraterna na comunidade católica Nova Aliança? Este é o objetivo de todo este ciclo. Antes de vocês começarem, de colocarem o vídeo para assistirem, eu suponho que vocês já tenham rezado a oração diária da nossa família. Vamos começar agradecidos a Deus pela providência do Evangelho que o Senhor preparou para este dia. Está em Lucas, capítulo 14, de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Esse Evangelho de Jesus, com o qual eu quis iniciar este primeiro ciclo de formação, o discernimento vocacional, nos dá um duplo ensinamento. Primeiro, Jesus vai detalhar o perfil daqueles que desejam ser discípulos de Jesus. E o segundo é a necessidade que esses candidatos ao seguimento de Jesus, esse discernimento de medir, de também saber escolher se vai ou não poder
iniciar e ir até o fim. Muitas vezes, na vida comum nossa, nós iniciamos caminhadas, tomamos certas iniciativas que não vão para frente, exatamente por falta de cálculo, por falta de um momento em que eu me sento, procuro medir os prós e os contras, procuro ver se antecipadamente é isso mesmo que eu quero, procuro analisar o contexto no qual eu estou vivendo e perceber se eu vou dar conta, se será possível aquele empreendimento para eu não falir. Isto é, para eu não chegar em um determinado momento e perceber, não era este o curso que eu queria fazer na faculdade. Então nós temos uma gama de áreas da nossa vida em que tantas vezes nós não conseguimos ir até o fim por falta de previdência. Nos negócios, nos estudos, na vida matrimonial, na vida conventual, na vida sacerdotal, na vida profissional e também na vida espiritual. É esta vontade de Deus, eu tenho condições de viver isto que me parece ser um chamado de Deus? Nós temos que ter este momento antes de iniciarmos este ciclo de formação. Mas vocês já tiveram isso. Quando nós conversamos no nosso encontrão deste final de ano, conversei com cada um e vocês deram provas pelos anos de vida que vocês já têm com a comunidade e você vai falar, mas eu comecei agora, eu terminei o querigma. Pois é, mas se você tem alguns requisitos que depois nós vamos ver, já é suficiente. Na vida espiritual, eu não posso pretender caminhar sozinho, porque muitas vezes eu posso calcular mal as minhas condições pessoais. E por isso, a sabedoria da Igreja nos apresenta os chamados pais espirituais, mães espirituais. Eu selecionei aqui 2 santos que foram pais espirituais. Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, Santa Teresa de Ávila, reformadora do Carmelo e nossa santa padroeira da vida fraterna na nossa comunidade, e um monge do deserto, um padre do deserto chamado João Cassiano. Santo Inácio de Loyola escreveu assim: entre todas as possibilidades que se nos oferecem, sempre escolher aquilo que mais dará glória a Deus. Entre 2 coisas igualmente boas, qual será aquela que Deus quer para mim? Qual é o critério que Santo Inácio nos aconselha a usar? O que mais me convém é aquilo que vai dar mais glória a Deus. Você já está vivendo uma vida assim de sintonia com a comunidade, Nova Aliança. Mas se você tem sede de algo mais, se você descobriu um mundo novo, né? Uma outra dimensão de vida espiritual, qual será a que Deus quer? Que eu fique apenas como membro atuante, compromissada com a comunidade, ou quer que eu me encaminhe para este novo itinerário
formativo, que é a fraternidade. Você vai lá dentro de você. O que é que agrada mais a Deus? O que fará Deus sorrir? E você vai se decidir por isso. Mais um pouquinho de Santo Inácio. Ele ainda diz assim: não se pode corrigir com pressa. Não se deve pretender corrigir tudo de uma vez. Aí ele dá o exemplo dos caçadores. Um caçador que se embrenha no meio da floresta, num campo, descobre lá um animal que ele está caçando, ele não vai atirando de qualquer maneira, a esmo. Ele mira o ponto fatal, onde a bala tem que atingir aquele animal. Ele mira, espera e depois atira. E Santo Inácio diz: assim devemos mirar uma pequena coisa, um pequeno defeito a ser corrigido e não desistir enquanto nós não conseguirmos. Neste caminho de perfeição laical, que é, portanto, próprio para a vida dos leigos missionários da nossa comunidade, nós vamos ser sempre chamados, nós vamos ser sempre estimulados, incentivados a vivermos uma vida de ascese, isto é, de exercício espiritual, para irmos nos desvencilhando aos poucos, como Santo Inácio fala, né? Devagar e aos poucos, daquelas coisas que nos prendem, que nos amarram, que não nos deixam voar. Estamos sempre voando, assim, andando muito baixo. E Deus nos quer como águias, voando nas alturas. E vejam como esse aspecto de Santo Inácio contém um lado psicológico muito inteligente. Cada vez que nós empreendemos uma luta contra alguma coisa que é a nossa fraqueza, uma coisa pequena, às vezes, mas que incomoda, e conseguimos vitórias, nós nos alegramos, nos incentivamos a ir mais fundo. Vou partilhar com vocês como é que foi a minha trajetória com relação ao terço mariano. Eu tinha uma dificuldade tremenda de rezar o terço mariano tudo de uma vez. Os 5 mistérios do terço. Muita dificuldade. Então, por anos e anos, como é que eu dava conta de rezar um terço por dia? Eu rezava de hora em hora um mistério do terço. Aí acabava o terço. De hora em hora. Um mistério das 8 às 9, outro mistério das 9 às 10. Aí das 10 às 11 não dava, das 11 às 12 eu voltava. Enfim, até o final do dia eu tinha rezado o mistério, o terço. Atualmente, graças a Deus, eu consigo rezar numa boa o terço corrido. Como é que eu fui? Devagar. Como é que eu cheguei onde eu cheguei? Devagar. Perguntaram para um teólogo, aliás, estava fazendo uma meditação, uma reflexão maravilhosa sobre o rosário. E quando ele acabou a palestra, uma senhora chegou perto dele e falou assim: padre, mas eu tenho uma dificuldade imensa de rezar o terço. Sabem o que ele disse para ela? Comece rezando uma Ave Maria.
É a técnica, vamos dizer assim. É o macete de Santo Inácio que nós podemos perfeitamente usar. Santa Teresa de Ávila vem nos lembrar que o nosso caminho espiritual, a nossa perfeição na busca da santidade, não pode se limitar de jeito nenhum às boas intenções. Ah, eu quero ser santo, tá? Amanhã você vai repetir a mesma coisa, eu quero ser santo. Santa Teresa diz que a estrada, o caminho para o inferno é pavimentado com pedras feitas de boas intenções. O caminho para o inferno é feito de boas intenções. Não bastam as boas intenções. Gostaria que vocês, neste momento, tomassem uma decisão. Vocês se posicionassem desde esse primeiro momento. Você quer ser discípulo de Jesus? Discípula de Jesus? O Senhor dá umas dicas. E notem, porque este ponto que eu vou falar para vocês tem que ser um pensamento constante na sua vida. Em todos os vídeos, você tem que ter como pano de fundo isto. O evangelho de hoje, o evangelho que estou explorando com vocês, diz que grandes multidões acompanhavam Jesus. E Jesus, percebendo que atrás dele vinha muita gente, se virou e disse 3 frases que, olha, se Jesus estava querendo buscar seguidores, ele usou uma tática horrorosa, nada pedagógica, porque ele colocou já de cara 3 situações dificílimas, e não era para os apóstolos e os discípulos, era para a multidão. É de quem estava lá, até por curiosidade. Não estava afim de Jesus Cristo. Ele diz: quem não pode ser meu discípulo? O apegado. E ele coloca já de cara áreas de apego da nossa vida que doem demais. O apego afetivo aos laços de família. Olha lá. Quem não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher, Jesus não está falando de abandonar, não. Está falando de não ter apegos. A quem? A pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e a própria vida. O apegado se torna escravo daquilo ao qual ele se apega. O objeto do nosso apego ocupa o lugar de Deus. Por isso Jesus coloca como primeiro ponto: para você me seguir, você quer ser santo? Me ponha e ponha os meus interesses, os interesses do reino, antes de pai, mãe, filho, esposa, esposo e até a sua própria vida. Senão, não pode ser meu discípulo. Eu estou falando agora e vocês podem... Nossa Senhora, essa linguagem está dura. Será que eu vou dar conta? Jesus não estava preocupado se alguém iria dar conta ou não. Ele precisava ser honesto com aqueles que, porventura, quisessem segui-lo. Então, já de cara, ele disse: olha, eu preciso que você que queira me seguir esteja disposto, vejam bem, você esteja disposto ou disposta a
ao longo da sua vida, à luz daquilo que nós aprendemos de Santo Inácio, ao longo da sua vida, você ir se desvencilhando, se desapegando das coisas que poderão impedir você de ser livre para que Deus possa cumprir a vontade dele na sua vida, que é, em última análise, a sua felicidade. Mas agora Jesus vai mais fundo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, também não pode ser meu discípulo. Que cruz é essa que nós temos que carregar? E atrás de Jesus é a cruz da nossa própria pessoa, a cruz do nosso próprio eu, a cruz das nossas preferências. Jesus diz: também disso você tem que se desapegar. Desapego de si mesmo. Agora venha e me siga. Porque se não for assim, não podemos ser discípulos de Jesus. E lá no finzinho, Jesus encerra este momento dizendo: portanto, consequência, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, bens materiais, não pode ser meu discípulo. Desapego dos afetos mais santos, mais naturais. Desapego de si mesmo, para chegar ao desapego dos bens materiais. Parece que é uma escada, né, gente? Parece que a gente vai começar... Não, mas o apego ao pai, à mãe, aos bens afetivos, não é um apego mais exigente de conversão do que o apego aos bens materiais? Não é, não. Se diz que a última parte de nós a converter é o bolso, é a carteira de dinheiro, é a conta no banco, é o dinheiro. Então, com essas palavras de Jesus, esqueci aqui de contar para vocês o que esse monge do deserto, João Cassiano, ensina, ele diz assim: toda virtude se transforma em vício, em pecado, se não for cultivada com discernimento. Termino então essa primeira parte com essa palavra, discernimento. Hoje nós estamos assistindo a esse vídeo que tem como título Entendendo Nosso Itinerário Formativo para a Fraternidade. E este vídeo abre o primeiro ciclo de formação para a fraternidade, o ciclo do discernimento vocacional. Nós temos descrito nas nossas linhas normativas de ação pastoral e administrativa da comunidade, no capítulo 9, uma explicação sobre o que é a fraternidade dentro da comunidade. Para nós chegarmos a ser fraternos, a termos esse nome de fraternos, nós precisamos, primeiro, dar os primeiros passos. É o primeiro ciclo, o ciclo do discernimento vocacional. Nesse ciclo, você está sendo convidado a perceber se lá dentro, no seu interior, existe uma sede,
uma vontade, uma necessidade de ir além daquilo que os demais que fizeram o querigma com você chegaram. Você se contentou com aquilo, foi ótimo, foi bom, mas você gostaria de algo mais. Você gostaria de ter um contato mais palpável, mais concreto, um conhecimento maior a respeito do patrimônio espiritual da Nova Aliança e o papel dela, a importância dela na igreja. Isso é importante que você perceba. Eu tenho isso dentro de mim. A partir daí, você vai perceber coisas assim bastante concretas. E você vai tentar dar uma resposta. Eu fui convidada a iniciar este caminho. Eu me percebo como alguém que tem uma afinidade com este povo de amarelinhos. Não é uma afinidade de simpatia ou antipatia, não é isso não. É uma afinidade com o estilo de vida que se vive aqui. Você tem curiosidade por conhecer um pouco mais a fundo essas nossas coisas? Você está em busca de algo mais sério e mais profundo? Você tem sede de águas mais profundas? É um bom sinal. Se você respondeu sim a essas perguntas, estamos no bom caminho. Durante esse ciclo de discernimento vocacional, o conteúdo da formação vai tentar estimular em cada um de vocês o desejo de uma vida santa. Aonde? Aonde Deus plantou você. Nesse grupo de trabalho, na sua família, no seu grupo social, no seu grupo profissional e assim por diante. Aonde você vive? O mundo em que você vive. Este é o campo próprio dos leigos para se santificarem. Não é dentro de convento, não é dentro de seminário. Depois que os nossos ciclos de formação não vão obedecer mais tempo de meses ou anos, mas vai caminhar de ciclo em ciclo. Então nós temos um ciclo de formação através dos vídeos e das partilhas que vocês deverão assistir juntos e partilhar juntos. Terminando esse ciclo, pode ser até na metade de um semestre. Automaticamente você já vai passar para o segundo ciclo. Esse segundo ciclo se chama o ciclo da formação inicial. Aqui as pessoas, você já caminhou, né, na comunidade, você já está caminhando na fraternidade também. Vocês certamente já assumiram algum serviço na comunidade. Ou, a partir de hoje, você vai procurar o coordenador da sua missão e falar: eu preciso fazer alguma coisa. O que tem aí que eu possa servir? Mas para você assumir este serviço, você vai ter que perceber. Você tem disponibilidade de tempo? Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: o tempo, a disponibilidade de tempo não se faz por si mesmo.
É preciso que você priorize algumas coisas, organize a sua vida, para você saber que tal dia e tal hora você tem que estar a serviço de uma comunidade que evangeliza, que anuncia o reino de Deus, e você é pedra muito importante nessa construção. Então, o primeiro ponto é a disponibilidade. Segundo ponto é a capacidade. Capacidade para fazer tal coisa. Se me mandarem para a cozinha para fazer comida num dia de encontrão, ninguém vai comer coisa nenhuma. Eu não tenho capacidade para isso, porque eu não tenho habilidade. Então, além de ter capacidade, você precisa ter habilidade. Às vezes a pessoa tem capacidade, mas não tem habilidade. Por exemplo, eu tenho capacidade, eu sou capaz, eu tenho conteúdo bom para pregar, para pregar, mas eu não tenho habilidade para pregar para querigma, tenho habilidade para pregar para catequese. Percebe a diferença? Eu preciso ter aqui, é muito importante, quando você assume um serviço, um espírito de comunhão fraterna. Você não vai trabalhar sozinho. Você vai trabalhar com companheiros, companheiras, com irmãos, com fraternos. Naquele setor onde você trabalha. Você vai saber que aquele serviço que você faz, talvez escondidinho, que ninguém vê, ninguém lembra de agradecer, dá suporte para um outro serviço que vai aparecer, que as pessoas vão aplaudir. Percebe? Você tem que ter também, e aqui é muito importante, uma identificação com o patrimônio espiritual da comunidade. Aí você vai falar assim, puxa, mas como é que eu vou ter essa comunhão? Como é que eu vou me identificar se eu não conheço? Pois é, a formação inicial, o conteúdo desse ciclo é exatamente para você conhecer tintim por tintim das coisas que compõem a riqueza espiritual da nossa comunidade. Também aqui não se trata de tempo, de meses, mas se trata de ciclo. Vencendo esse ciclo em que eu vou tentar passar para vocês o que eu entendo por patrimônio espiritual da comunidade, vocês poderão, querendo e sendo aprovados, entrar para o terceiro ciclo, que se chama a formação permanente. Então, a partir daqui, vocês já serão chamados de fraternos. Por quê? Qual é a característica de um fraterno da nova aliança? Primeiro, é alguém que já estabilizou a sua vida aqui, sedimentou, enraizou a sua vida aqui. Portanto, supõe tempo, de pertença. Depois, os fraternos abraçam compromissos mais específicos que estão mais próximos do coração da comunidade, como seja coordenação de missão, coordenação de serviços, governo da comunidade. Fazer parte da Assembleia é muito importante, porque você é que elege o presidente. E tudo vai depender dessa cabeça para levar a comunidade. Claro que não leva sozinho, Leva com colegiados, mas a última palavra será dessa pessoa. Compromissos específicos e um envolvimento mais profundo, mais afetuoso, mais afetivo, mais obediente, mais sério, mais compromissado com a comunidade.
Chegamos então ao terceiro ponto do nosso vídeo e com isso nós terminamos, que é o compromisso da semana. Tenho duas questõezinhas para vocês. Ao assistir este vídeo, primeiro, ficou alguma dúvida na sua cabeça? Se ficou, escreva a sua dúvida num papel para, na semana que vem, você partilhar com o seu grupo de partilha. E a formadora ou formador do seu ciclo vai tentar esclarecer você. Isso quer dizer que vocês vão assistir juntos esse vídeo no dia marcado, na hora estabelecida. Mas, ao longo da semana, você poderá voltar a assistir, porque em cada folhinha que vocês receberem no final da assistência do vídeo, vai estar lá um link que você vai poder entrar na internet e assistir na sua casa, no seu computador, a hora que você quiser. Rever um pouquinho. Eu tenho essa dúvida, mas deixa eu assistir de novo, porque às vezes eu não entendi direito. Perceberam, né? Você vai fazer então uma exposição espontânea, sem ficar lendo no seu papel o que você escreveu, olhando para as pessoas e as pessoas olhando para você também. O segundo ponto. O que você assistiu e conseguiu compreender satisfez o seu coração e a sua inteligência, a sua mente? Acha que vale a pena caminhar nesse itinerário? Por quê? Tente colocar por escrito algumas palavras-chave para facilitar a sua partilha. Desejo a todos a paz e a alegria de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.